de computador. Queridos, satisfação estar com vocês de novo, né? É, quando que volta às aulas normal? Vocês já estão sabendo aí? Bem, queridos, já tem uma data para a gente retomar as atividades normais? Alô? Alô? Eu acho que não, que ainda não tem previsão de aula normal, não, Ainda não tem professor. uma previsão não, né? Tá Nada certo. certo. Tá certo, então. Então vamos lá, queridos. Os crimes contra a dignidade sexual. Lembrando, nós estamos vendo os crimes contra a dignidade sexual, não é? Na aula passada vimos estupro de vulnerável, corrupção de menores, não é? E eu separei mais um bloco aqui, não é? De crimes dessa categoria para falar com vocês. Hoje eu vou falar de violação sexual mediante fraude, assédio sexual, e exposição da intimidade sexual, pornografia vingativa. Não é? Se dermos tempo, né, dependendo de como a coisa vai andar aqui, eu tenho um outro grupamento de slides também de crimes sexuais para falar com vocês hoje, dependendo de como que a aula vai avançar, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar falando da violação sexual mediante fraude. Lembrando que é fraude, vocês viram fraude lá no estelionato, né? Fraude é o engodo, né? A mentira, não é? A farsa, não é? E como seria então uma violação sexual mediante fraude? Né? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Então, o tipo penal está falando conjunção carnal, vocês já sabem o conceito de conjunção carnal, ato libidinoso, também já sabem o conceito de ato libidinoso, não é? Só que aqui não entra violência nem grave ameaça. Há uma fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Vejam que aqui existe a permissão da vítima, só que essa permissão ela é obtida por meio de uma farsa, de uma mentira, não é? Então, é, temos alguns exemplos, né? A mulher que vai a um ginecologista, por exemplo, né? E o ginecologista, desejando praticar um ato libidinoso, né? Submete ela a uma consulta desnecessária, não é? Onde ele introduz, né, o dedo, né, na vagina dela, e ao longo ele percebe, né, ao longo do exame ela percebe que ele não está examinando ela, ele está, na verdade, molestando ela. Não é? Então vejam que ela consentiu, não é? Não houve violência, não houve grave ameaça, não houve redução da resistência. Só que esse consentimento ele foi obtido por meio do quê? De uma farsa. Não é? Então, a violação sexual mediante fraude, você tem uma pena de 2 a 6 anos. Não é? Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Não é? Nós temos alguns casos que a gente vai ver aqui ao longo da aula. Eu separei algumas hipóteses para vocês, alguns casos que, inclusive, ganharam uma certa notoriedade. Tá? Violação sexual mediante fraude, sujeitos do crime. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do crime. Em se tratando de vítimas vulneráveis, todavia, dar-se-á o delito tipificado no estupro de vulnerável. Não é? Se a vítima aqui é menor de 14 anos, ou se é doente mental, não tem capacidade de resistir, aí
não falamos em violação sexual mediante fraude, né? Este que vai haver um crime muito mais grave, que é o estupro de vulnerável. Elementos objetivos do tipo conjunção carnal e ato libidinoso, vocês já sabem, o mesmo conceito que nós trabalhamos lá no estupro se aplica aqui. Existem atos que, por sua natureza, são libidinosos, como o coito anal, a felação. Outros, porém, somente a análise das circunstâncias do fato é que poderá levar-nos à conclusão de que se trata ou não de um ato libidinoso. Isso porque o conceito de ato libidinoso abrange não apenas situações equivalentes à conjunção carnal, mas também outras manifestações de libidinagem. Né? Então, por exemplo, aqui em Valença teve um caso, né, onde o sujeito se fazendo passar por médium, não é? Ele na verdade, ele submetia, né, as pessoas, né, as pessoas não, as vítimas, vamos falar a verdade, né? Submetia as vítimas a a um, a um exame, na verdade, um exame mediúnico, né? Ela ficava lá dormindo e um dia uma acordou, ele estava ao lado dela se masturbando, né? E com a mão na genitália dela, se masturbando. Então ali você tem o quê? Não teve violência, não teve grave ameaça. Mas aí vem a questão: seria uma violação sexual mediante fraude ou seria um estupro de vulnerável? Não é? Essa tem sido a grande dificuldade nesse processo, porque até que ponto aquele transe ali pode ser considerado uma capacidade que tira dela total discernimento, né? E como que se comprova algo que é espiritual, né? Então, o que se vai discutir naquele processo é se é uma violação sexual mediante fraude ou se um estupro de vulnerável, né? Mas eu não estou no caso, eu não tenho maiores informações sobre essa hipótese, a não ser aquilo que eu tive acesso, né? No início, onde depois eu resolvi não pegar a causa. Então, é, normalmente nesse crime aqui, você não vai ter a conjunção carnal, muito difícil. Né? Alguns autores mais antigos dão aquele exemplo, né, onde o sujeito se fazendo passar por marido, né, se esconde lá no escuro, a esposa entra no quarto, tem relação achando que é o marido e na verdade é o vizinho. Né? Então, seria uma hipótese, mas pelo amor de Deus, né? Isso é forçar muito a barra para a gente entender o crime. Né? Mas é uma hipótese. A elementar do crime aqui é fraude, é o engodo que, é, que induz a vítima em erro, levando a crer numa situação falsa. Por meio de artifícios, o sujeito forja uma situação que leva a mulher à convicção da legitimidade do ato. Eu coloquei mulher aqui, mas pode ser tanto a mulher ou tanto um homem também. Né? É que a triste realidade, que a maioria das vezes que a gente vê esses crimes contra a dignidade sexual, sua grande maioria, as vítimas são as mulheres. Não é? Muito difícil uma mulher praticar uma violação sexual mediante fraude, né? Eu desconheço algum exemplo, é, pelo menos do momento não me recordo de algum caso onde uma mulher praticou esse crime. Né? Mas, enfim, também aqui o sujeito passivo pode ser tanto a mulher quanto o homem. Né? Como exemplos, podemos citar o daquele que no escuro se introduz no leito da mulher casada, simulando ser seu marido, com ela mantendo relações sexuais. Esse exemplo você vai achar nos livros mais antigos, Magalhães Noronha, é, Damásio de Jesus. Não é? Outro caso diz respeito a homem de grande prestígio que, a pretexto de realizar curas milagrosas, ao receber espíritos, mantém relações com suas vítimas. É o caso desse nosso amigo aqui, ó, João de Deus. Né? João de Deus, ele
está respondendo um processo dessa natureza. Só que no caso lá, o que tem se entendido é que como as vítimas estavam em transe, ali você tem um estupro de vulnerável, não é? Mas se entender que, na verdade, não é um transe, como é o caso do ginecologista, por exemplo, né, que vai atender a mulher, não é? E a mulher conscientemente se submete àquele exame. Não é? Ali você tem a violação sexual mediante fraude. Não é? Você percebe, ela percebe que está sendo molestada, né? E aqui o João de Deus, não é? E se ficar comprovado, não é, que realmente existiu transe mediúnico, e nesse transe mediúnico a vítima ficava completamente inconsciente, o crime não vai ser o de violação sexual mediante fraude, mas sim o de estupro de vulnerável. Não é? Bom, o que me chama a atenção nesses casos, que ganham repercussão, é o silêncio das vítimas, né? O silêncio das vítimas me causa uma certa estranheza. Porque, por exemplo, as vítimas do João de Deus só apareceram depois que a primeira se manifestou. Não é? Esse caso que aconteceu aqui em Valença, a vítima foi, acho que 11 ou 12 vezes na consulta. Pô, a consulta devia ser muito boa para ela voltar 11 vezes, não é? Então, assim, me causa estranheza muitas das vezes o silêncio da vítima. A maioria dos casos é por timidez, por vergonha, não é? Porque realmente é algo humilhante, não é? Para a pessoa, ter que expor uma situação dessa. Mas a partir do momento que uma pessoa fala, aí ganha voz, né? Ganha força e aparecem as outras. Não é? Aqui eu estou botando aqui alguns exemplos para vocês. Né? Por que que o médico vai fazer, por exemplo, um exame, uma ausculta cardíaca, né, do coração, e tem que colocar a mão sobre o seio da paciente da forma com que ele está fazendo ali? Não é? E aqui do outro lado, o médico algemado. Não é? Porque, de fato, os exemplos que nós temos são muitas das vezes desses casos aqui, não é? Que envolvem esse tipo de situação. Tá? Violação sexual mediante fraude ainda. Para a existência do crime, não é necessário que o erro seja produzido pelo agente. Pode ocorrer que seja a própria vítima ou provocado por terceiro e que o sujeito ativo mantenha ofendido de erro. Ainda assim, estaremos diante do delito previsto no artigo 215 do CP. Né? Você está lá num acampamento, né? E a namorada do outro cidadão lá erra a cabana, entra na sua, está no escurinho, você mantém relação com ela. Você não induziu ela a erro, mas aqui vai configurar o crime porque você, né, aproveitou do erro dela para manter a relação sexual. A fraude não se confunde com a sedução. Nessa, a vítima se presta conscientemente à prática do ato sexual, enquanto na fraude, ela é totalmente enganada pela gente. Sua vontade é absolutamente viciada. Né? Só ver aqui a pergunta. Tem alguém fazendo pergunta aqui? Ah, não. Então, ao examinar o caso concreto, leva-se em consideração que a vítima deve ser enganada. Se ela duvida e aceita o risco na ação, não há que se falar em fraude. Coloquei até o nome de quem diz isso aqui, olha, Damásio de Jesus. Então, por exemplo, pela forma com que o médico, por exemplo, se dirigiu à paciente, né, deu uma sugestão, né, ficou uma coisa no ar. Né, e aí ela ficou em dúvida, pô, será que o que ele quer é realmente fazer um exame ou ele quer praticar um ato libidinoso comigo? Ah, tanto faz, vou aceitar assim mesmo.
Então, nesse caso, para Damásio de Jesus entende que nesse caso aí não tem esse crime, né? A jurisprudência é muito pobre nesse tema, não é? Mas na doutrina tem prevalecido o entendimento do Damásio de Jesus, ok? Muito bem. Aqui nós temos um outro crime, e esse crime aqui tem uma razão histórica. Ele foi introduzido recentemente no Código Penal. Por quê? Queridos, existia uma conduta que não encontrava tipificação no Código Penal. Ele era tipificado de uma contravenção penal, né? Era aquela conduta do agente que entrava num trem lotado, não é? Ou num ônibus lotado, não é? E ele se encostava na vítima, né? Ficava excitado, né? E ficava ali, né? Importunando sexualmente aquela pessoa, não é? A pessoa não tinha para onde se mexer, para onde ir por causa da lotação, mas o sujeito se apropriava daquilo ali, né? E ficava, como a gente costuma falar muito na gíria, ficava sarrando a vítima, né? Não existia para esse caso uma tipificação no Código Penal, porque essa conduta não tinha violência, não tinha grave ameaça. A vítima não era vulnerável e não tinha fraude. Então, esse ato de ficar sarrando a pessoa, nada mais, nada menos, era uma contravenção penal, chamada de importunação ofensiva ao pudor. E como contravenção penal, não dá prisão em flagrante, o sujeito paga a cesta básica, a pena era irrisória, não é? E aí, o que aconteceu? Servindo desse mar de impunidade, não é? Esse episódio foi crescendo, não é? Nas grandes capitais, né? Ônibus lotado, cada vez mais lotado, transporte público cada vez mais lotado, essa prática ganhou uma certa vulgaridade, né? A vulgarização dessa prática. Tivemos casos, né, de meninas saindo de dentro do metrô com esperma na roupa, não é? O sujeito chegava a ponto de ejacular nas pessoas, não é? Até que recentemente, né, tivemos o caso no Rio de Janeiro, que o sujeito ejaculou no rosto de uma passageira de um trem, não, de um ônibus, não é? Então, nesse caso, ia colocar onde? Não teve violência, não teve grave ameaça, não teve nada, então, importunação ofensiva ao pudor. E o que mais chamou atenção é que a situação era tão horrorosa, mas tão horrorosa, que o sujeito entrou na delegacia e saiu pela porta da frente, assinou um termo de compromisso de comparecer em juízo. E a culpa foi de quem? Foi da polícia? Não, a culpa foi da lei, né? A lei dava essa liberdade. E aí o que aconteceu? O sujeito era viciado nessa conduta. No dia seguinte, ele pegou um ônibus, foi fazer a mesma coisa. Enfiou a mão dentro da calça, foi tentar ejacular em cima de uma menina que estava sentada, né? A menina tentou sair, ele travou ela com a perna e ejaculou em cima dela. Nesse caso, ele foi preso e agora preso por crime de estupro. Por quê? Porque o ato dele travar ela com a perna e não deixá-la sair do local foi entendido como ato de violência. E aí, agora, ele responde pelo crime de estupro. Muito bem. Para acabar com essa situação, não é? Essa impunidade, essa sensação de impunidade, o direito penal acrescenta, né? O legislador acrescenta no 215, o 215A, revoga aquela antiga contravenção penal
de importunação ofensiva ao pudor e cria um tipo penal específico para essa conduta. Praticar contra alguém e, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, aqui entra exatamente essa conduta, olha, praticar contra alguém, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Né? E aqui é um crime subsidiário, porque olha a pena, reclusão de 1 a 5 anos, agora da prisão em flagrante, não é mais crime de menor potencial ofensivo, né? Se o ato não constitui crime mais grave. Né? Então, por exemplo, a vítima tentou mexer, tentou se evadir, o sujeito agarrou ela pelo braço, você já tem aí um crime de estupro. Não é? Um ato libidinoso mediante violência, violência física. Não é? Queridos, isso aqui nada mais é do que um direito penal simbólico. Né? Para não dizer que o direito penal não fez nada, criou lá um tipo penal e bate palma. Mas o problema não acabou, né? O problema não acabou. Hoje, por exemplo, você tem, né, vagões específicos nos trens para as mulheres, não é? Você tem, aí a coisa começa a melhorar, são com esse tipo de atitude. Não é? Atitudes, de fato, que visam proteger a dignidade sexual da mulher nesses locais. Não é? Olha só aqui. Olha essa imagem aí, como é que ilustra bem essa situação. Não é? Aqui, na esquerda, você vê um vagão só de mulheres. Não é? Isso aqui resolve o problema. Lei não resolve problema nenhum, não. De lei o Brasil está cheio. Homicídio é crime, mas não para de acontecer. Furto é crime, não para de acontecer. Agora, isso aqui à esquerda. Né? Olha só esse caso aqui na direita. Tá vendo? Aqui, então, é pior ainda, é mais constrangedor ainda. Por quê? Porque o vagão está, perdão, o ônibus está vazio e o sujeito está ali. Não é? Tem situações que, por medo, não é? A pessoa acaba se submetendo a essa situação. Não é? Mas, e por falta de policiamento dentro dos ônibus também. Não é? Como é que você vai botar um policial ou 2 policiais? Né? Que você vai botar um, vai botar 2 em cada ônibus. Não é? Não tem como. Então, é um medo do dia a dia, né? Infelizmente, é uma realidade. Então, foi visando essa situação aqui que se criou o crime de violação, importunação sexual, tá bom? Sujeitos do delito. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo da importunação sexual. Então, é um crime comum, pode ser praticado tanto por homem quanto por mulher. Mas eu confesso, queridos, que eu desconheço um fato de jurisprudencial, tá? Onde uma mulher respondeu por um crime desse. Né? Na prática, né, é outra história, mas jurisprudencialmente falando, eu nunca vi. Né? Aí vem a pergunta para vocês, né? Aquela apalpadela no bumbum, né, que acontece no carnaval, pode entrar nessa importunação sexual aqui? O que vocês acham? Vocês estão vivos aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Acho que entra, né? Entra, não? Entra sim. Dependendo da forma que o sujeito pratica a jurisprudência chama, né, de apalpadela, né? Aquele passar de mão suave, entra aqui. Agora, se for, não é um toque mais intenso, mais
com mais vigor e tudo, com mais força, pode ser até mesmo um estupro lá num ato libidinoso, não é? Dependendo de onde o sujeito coloca a mão, não é? Então, mas isso aqui então ficou o quê? Ficou subsidiário, não é? Temos um caso, por exemplo, que eu vi na televisão, de uma atriz que estava numa apresentação de um programa, acho até que foi a Simoni, não sei se foi ela, se for ela, peço perdão aqui, mas creio que foi. Ela estava fazendo uma apresentação do carnaval, o sujeito foi mostrar a fantasia, apalpou o seio dela, não é? E ela fez, inclusive, o registro de ocorrência e parece que foi capturado como importunação sexual, não é? O cara, do nada, no meio do programa, ao vivo, coloca as duas mãos no seio dela e apalpa, não é? Ela fez bem. Foi lá e meteu uma RO nele, não é? Ele Liberdade de imprensa? Oi? Liberdade de imprensa? Pois é, isso eu chamaria de libertinagem de imprensa, não é? Ele podia pelo menos perguntar, né? Posso dar uma poupada aqui para ver se ficou boa a fantasia, né? Mas não, o cara chegou e meteu. Ela fez uma cara para ele na hora, saiu do ar. Isso foi violento. E ela entrou com a, com a, com o registro, né, disso aqui. Essas apalpadelas aí podem configurar uma importunação sexual, se não configurar um crime mais grave, não é? Por exemplo, não é? O carnaval. O sujeito está lá, agarra a menina e lasca um beijo nela, sem ela querer. Não é? Pode ser importunação sexual. As coisas devem ser analisadas à luz de um contexto, não é? As coisas devem ser analisadas à luz de um contexto, não é? Se o bloco lá é o bloco do beija-beija, que todo mundo já sabe que vai para lá para pegar vírus e bactéria um do outro mesmo, né? Então, vamos lá para bater cabeça, né? Vamos lá dar beijo. Não. Ah, ele me agarrou e me deu um beijo. Ah, poxa, não é? Onde é que você estava, minha filha, né? Então aqui a coisa deve ser interpretada, não é? Dentro de uma relação de contexto, não é? O cara vai naquele baile de carnaval que está todo mundo, né? Bom, enfim, tudo deve ser analisado à luz do contexto, não é? Esse beijo lascivo, por exemplo, pode ser até mesmo um estupro, não é? A menina fala, não quero, mesmo dentro do bloco do beija-beija, né? Ela não quer, o sujeito agarra e arranca a força, pode ser um ato libidinoso mediante violência, pode configurar um estupro, né? Ou então, né, quando ele, né, pratica, né, uma importunação sexual sem violência ou grave ameaça, mas a coisa deve ser analisada, né, dentro de um certo contexto. Bate-papo. Professor, boa noite. Oi, boa noite, pode falar. Eu tive uma dúvida. Naquela foto anterior do ônibus, teve a questão do toque, do constrangimento. Se o rapaz não tivesse tocado a moça e tivesse falando, por exemplo, besteira, cantada, grosseria, entendi, seria de alguma forma... Aí, olha só que coisa, olha, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer sua própria lascívia de terceiro, infelizmente, não entra aqui. Porque essa ofensa, né, não é o caso de importunação sexual, não é? Agora, deixa eu só tirar uma dúvida que me veio agora. Eu estou entrando aqui no Decreto-Lei 3.688, porque eu quero ver se essa revogação foi expressa ou tácita, tá? Só um minutinho. Ok. Porque aqui a gente pode, de repente... Deixa eu ver aqui. A sua pergunta foi muito pertinente. Quem está falando? É Cíntia. Oi, Cíntia. Você vem sempre aqui?
bem, eu costumo vir. Ai, ai. Só um minutinho aqui que eu tô vendo aqui, peraí. Tô com o celular aqui na mão. Olha, você tem o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais que diz assim: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável, né? Dependendo da situação, pode ser essa contravenção penal do 65. Só um minutinho. O 61, que dizia importunar alguém em lugar público, acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, foi revogado expressamente, não foi tacitamente. Se fosse tacitamente, ele poderia ser utilizado nesse caso. Sobra, então, o 65, molestar alguém, perturbando-lhe a tranquilidade por acinte ou por motivo reprovável, né? Artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688. Não é? Agora, dependendo da gravidade, pode ser até mesmo uma injúria, não é? Pode ser uma injúria, pode ser algum outro crime. O assédio sexual não, porque ele tem elementos específicos que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, tá ótimo, obrigada, professor. Mas foi uma pena deles. Eles não precisavam ter revogado expressamente para manter a tipificação nesse caso aí. Não é? Sim. Porque, na verdade, a importunação sexual, né, era muito comum. Não é? Os sujeitos falam cada coisa horríveis para as meninas. Não é? Quem é menina sabe aí o que eu estou falando, né? Passa em frente de uma obra, de uma oficina, né? O sujeito sai lá de dentro, ou está à frente de um bar, fala coisas horríveis que de repente ofende mais, né, do que um esbarrão. Né? Isso aí é uma questão que a vítima vai analisar o que ofende mais ou menos. Né? Mas agora tem os impropérios que são falados que são muito grosseiros. Né? Então, nesse caso, foi uma pena eles terem revogado expressamente. Poderiam manter, né, mas por adequação típica, a gente pode verificar a perturbação da tranquilidade, não é? Por acinte ou por outro meio reprovável na lei de contravenção penal, ou até mesmo uma injúria. Né? É muito complicado isso, muito complicado. E o problema da injúria, que é de ação penal privada. Aí você vai ter que entrar com uma queixa-crime. Já vira Você vai ter que gastar do seu bolso advogado, custa processual, né? Vai ter que identificar quem é o autor. Né? Já a importunação ofensiva ao pudor, ela era de ação penal pública, incondicionada. Então, o delegado chegava, né, resolvia. Mas, infelizmente, queridos, é uma questão de educação. Né? A educação é que pode mudar, não a lei. Né? Infelizmente, isso aqui é uma questão de um machismo, né, estrutural, né, que a gente sabe que tem, mas muito mais que isso é a falta de educação. Né? Então, vamos lá. Qualquer pessoa pode figurar, aqui eu já falei, a vítima, assim, né, se a vítima da importunação sexual for menor de 14 anos, não é? Se for vulnerável, estupro de vulnerável. Vamos ver alguns elementos aqui que eu separei do tipo, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, ou seja, o fato deve ser cometido contra a vítima, isto é, em oposição a ela. Não se exige toque do agente na vítima. Essa aqui, olha, é uma interpretação do Damásio de Jesus. Hein, Cíntia? Damásio de Jesus diz, olha, não se exige toque do agente na vítima.
Mas olha só o exemplo que Damásio de Jesus dá. O sujeito que num coletivo se masturba e ejacula sobre ela, olha o exemplo que ele dá. Não tem toque, mas não é aquela palavra que ela faz. O exemplo que ele vem falando é justamente o exemplo do caso concreto que inaugurou esse crime no Código Penal brasileiro. Né? O sujeito se masturbava e ejaculava sobre a vítima. Né? Então, tudo bem, é necessário que não haja concordância. Né? Ato libidinoso é aquele tendente à satisfação da libido, abrangente, compreendendo qualquer tipo de ação. Olha, qualquer tipo de ação de cunho sexual, até mesmo de encostar lascivamente nas nádegas da vítima ou dos seus seios. Aqui é tudo bem. Né? Aqui a gente já sabia. Né? Bom, nós não podemos deixar de lado que é um crime muito recente. Né? E a jurisprudência ainda está evoluindo em cima dela. Né? Eu não duvido que pode chegar uma hora, dependendo da intensidade das palavras que foram feitas, a jurisprudência começar a entender também como ato libidinoso dessas ofensas. A princípio, ainda desconheço esse entendimento tão elástico assim. Né? Mas a jurisprudência pode caminhar nesse sentido. Né? Show de bola. A Jéssica falou, estamos sempre aqui. Pô, legal. Isso é bom. Se existir grave ameaça ou violência contra a pessoa, o agente responde pelo estupro. Isso aí, sem problema. Se empregar fraude ou recurso que dificulte, impeça a livre manifestação da vontade do ofendido, pratica violação sexual mediante fraude. Né? Então, eu sugiro que a gente... Olha só, um exemplo, um tema maravilhoso para você trabalhar num TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso aqui. Né? O legislador perdeu uma oportunidade de ampliar um pouco mais o campo de atuação desse crime de importunação sexual para atingir também as ofensas verbais, não é? Que são praticadas. Botei mais uma imagem aqui para vocês verem, né? Importunar alguém com cunho sexual é crime. Né? Isso aqui é uma campanha do Poder Judiciário do Distrito Federal que faz essa campanha muito elucidativa aqui, essas imagens para educar mesmo as pessoas, né? Na direita você vê aí esse comportamento que a gente, infelizmente, né, já viu acontecer. Esse crime aqui, eu acho até a pena muito branda para ele. Né? Porque, olha, a importunação sexual, o sujeito que fica, como o nome a gente fala, sarrando a vítima num vagão de trem ou num coletivo, não é? A pena é de 1 a 5 anos. Mas eu acho esse crime aqui mais pesado. Deveria ter uma pena muito maior. No entanto, é crime de menor potencial ofensivo. Olha, o artigo 216-A vem falar do crime de assédio sexual. Outro tema extremamente polêmico, presente no cotidiano. Não é? Eu já cansei de dar aulas nesse sentido, terminar aulas, né? Alunas pedirem para conversar comigo reservadamente e expor situação que passam no emprego. Não é um assunto bastante pesado, inclusive. Né? O assédio sexual diz lá constranger, e eu coloquei o constranger em azul. Por que em azul? Porque esse verbo constranger aqui foi empregado de maneira não muito, eu diria, sistemática. Por quê? O Código Penal sempre usa o verbo constranger
quando o crime é acompanhado de ameaça ou de violência. Né? E aqui ele não tem violência ou grave ameaça e ele usou o verbo constranger. É porque, na verdade, esse constranger aqui, na verdade, ele quer dizer intimidar. Esse constranger do assédio sexual não é aquele constrangimento do estupro mediante violência ou grave ameaça. Aquele constranger que é intimidar. Então, constranger, leia-se, intimidar alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. E olha como é que ele ampliou o leque aqui. Vantagem ou favorecimento sexual. O que eu vou entender por vantagem ou favorecimento sexual? Pode ser uma conjunção carnal, pode ser um ato libidinoso, ou pode ser uma imensidão de situações que envolvem o caráter sexual. Não é? O sujeito, por exemplo, quer ver o corpo da vítima, né? Quer ver ela sem roupa, desnudada. Né? Já é crime aqui, né? Se tiver os outros elementos. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou profissão. Aqui não é o sujeito que canta, faz uma cantadinha, não. E não é qualquer pessoa que pratica esse crime, não. Aqui é o patrão, não é? Que chega ali para aquela mocinha que trabalha ali com ele ali, né? E intimida ela para ter uma vantagem sexual, um favorecimento sexual com ela, prevalecendo do poder que ele tem sobre ela. Esse poder está intrínseco dentro da relação de emprego. Né? Pode perder o seu emprego. Né? Então, esse constranger, ele pode ser de várias formas, porque aqui não fala qual é a forma que vai ocorrer esse assédio. Né? Tanto que eu coloquei aqui, olha, o sujeito começa a se aproximar da vítima, né, por meio de toque, por meio de olhar, não é? Ele começa tipo assim, ela não vai querer reclamar, ela vai deixar eu encostar nela, porque ela não é louca, ela vai querer botar o emprego dela, botar o emprego dela em risco, não é? Então, olha só que situação, não é? Um dia, eu dando uma aula desse tipo, né? Tinha uma aluna que era feminista e ela depois me chamou particular e falou assim: professor, eu quero fazer uma reclamação da sua aula. E eu falei assim: pois não. E ela falou assim: os seus exemplos colocam sempre o homem como sujeito ativo da mulher e a mulher no sujeito passivo. Eu falei assim, eu trabalho com exemplos bem realistas. Eu não trabalho, eu penso em formar profissionais aptos para o mercado de trabalho, né, com uma visão voltada para aquilo que acontece na realidade, não na fantasia. Não é? Não, mas isso é machismo. Não, negativo. Isso é realismo. Porque, infelizmente, você, na condição de feminista, deveria justamente entender a minha visão. O fato de eu colocar isso aqui não é ofensa nem desrespeito para a mulher, não. Muito pelo contrário. A mulher tolera, ela suporta, porque tem um filho para criar, porque tem as contas para pagar. Então, muitas das vezes, ela suporta, ela aguenta, não é? Ela vai saindo como pode, porque ela tem que aguentar aquilo ali. Aqui não é demérito para ela, o demérito é para o canalha, não é? O sujeito que tem um comportamento nojento desse. Então, você está enganada dentro da sua visão e enganada com relação à minha pessoa também. Ela professor, realmente pensando desse jeito, você tem razão. Eu falei assim, não é? É isso.
Infelizmente é isso aí que a gente vê mesmo. Né? Pode ser o contrário, pode ser a mulher praticando contra o homem. A lei admite essa modalidade criminosa, mas a realidade é diferente. Né? A realidade, o sujeito chega lá para a mocinha, né? Chega para ela e fala assim, né? Olha, querida, eu estou com uma ordem para demitir aqui uma das duas funcionárias. Eu tenho você e tenho a dona Gertrude, que está aqui há 40 anos. Né? Pelo normal, certo, era demitir você e não ela, porque ela está aqui há mais tempo. Mas eu posso deixar você e demitir ela. Depende só da gente, né? Da gente ter algum estreitamento. Enfim, eu não sei como é que o sujeito fala para uma mulher numa situação dessa. Nem imagino como é que isso funciona na prática. Né? Então, assim, isso o que acontece. Infelizmente, não dá para correr da realidade. Não é? Elementos do crime. Esse crime envolve relação de poder, sujeição da vítima. Caiu no exame da ordem uma situação muito interessante. O sujeito liga para uma gerente do banco, não é? E diz o seguinte para ela: caiu no exame da OAB. Olha, se a gente não se encontrar para ter relações sexuais no meu apartamento, eu vou tirar a minha empresa, a conta da minha empresa desse banco. Esse banco vai quebrar, porque a minha empresa, né, as contas dos meus empregados aí dá 70% das contas desse banco, e eu vou falar para o representante regional aí que eu estou tirando por sua causa. Né? A gerente aceita, vai até o escritório dele, o apartamento dele, lá ela volta atrás e ele agarra ela e tem a conjunção carnal à força. Aí perguntava, teve o assédio sexual e o estupro? Teve só o estupro? O estupro absorve o crime meio? Nada disso. Não teve o assédio sexual porque não existe relação de ascendência entre um cliente do banco e a gerente. O que aconteceu foi um estupro, quando ela disse não e ele fez a força. Então, cuidado. Assédio sexual exige muito mais do que uma abordagem atrevida ou inconveniente. Não é? Aqui é ofensa à dignidade e, por fim, a liberdade sexual da vítima, né? Mas aqui existe uma característica, sua principal característica é a forma impositiva. Propostas sexuais realizadas pelo assediador e no efetivo poder de cumprir a ameaça. Duas questões aqui interessantes. Olha, a forma impositiva realizada pelo assediador. Ele impõe, ele não convida. Uma coisa é o empregador chegar para a menina, para a secretária e falar assim, vamos sair? Eu estou interessado em sair com você para te conhecer e tal. E ela fala não, nada, crime nenhum. Agora ele impõe, você vai ter que sair comigo, tá? E essa imposição é a troco de quê? O efetivo poder de cumprir a ameaça. Ou seja, tem uma ameaça aí. Você vai sair comigo, senão você vai perder o emprego, senão você vai perder a gratificação, senão você vai perder, não é, a promoção que você ia ganhar. Ele vai impor sobre ela um medo, não é? Então, a liberdade sexual aqui é vista em um aspecto positivo, ou seja, liberdade de praticar o ato sexual desde que entre adultos, em privado e com consentimento. Em outro aspecto negativo, representado pela liberdade de não ser objeto de atos sexuais não desejados. Então, aqui, ela tem liberdade
tanto em ter a relação sexual ou, não é, a liberdade de não se submeter a essas relações sexuais não desejadas. Não é? Assédio sexual e dignidade sexual. A conduta caracterizadora do assédio sexual ofende o sentimento próprio em relação aos atributos morais e intelectuais da vítima, afetando a sua dignidade. A pessoa que vive num ambiente de assédio sexual é uma pessoa extremamente sofrida, com problemas, com traumas psicológicos sérios, graves. Não há nada mais humilhante do que ter que se submeter dia a dia de trabalho a esse tipo de assédio. Por isso que eu acho essa pena de 1 a 2 anos uma pena ridícula para esse crime. Deveria ter uma pena maior, pelo menos de 1 a 5. Tá? Quiçá de 2 a 5, mas aí já é querer demais. Né? No caso do assédio laboral, por exemplo, uma eventual promoção, aceitação de emprego encontra-se condicionada não a desempenho, capacidade ou dedicação ao trabalho, mas a eventual aceitação de proposta de cunho sexual. O assédio laboral Qual que é a diferença do assédio sexual para o assédio laboral? Queridos, só mesmo uma pequena diferença que nem muda o resultado. A única diferença é que se você olhar o assédio sexual, a letra fria da lei, né, o sujeito fala o seguinte: olha, eu te demito, você perde o emprego se você não tiver relações sexuais comigo. O que eles chamam de assédio laboral é aquele seguinte: olha, você não vai ter a promoção se você não tiver relação sexual comigo. Então a pessoa, ela pratica a relação sexual para ter uma promoção. Ela se vende, ela aceita se vender para ter aquela promoção. No assédio laboral, nós não temos o crime, tá, do 216A. Porque aqui a vítima aceitou, foi interesse dela. Não é? Ela conseguiu ascender no emprego, se sujeitando livremente a essa questão. Certo? Vamos lá. Assédio sexual como crime pluriofensivo. Quando eu falo em pluriofensivo, é aquele crime que atinge vários bens jurídicos. O crime de assédio sexual é pluriofensivo, havendo assim afetação a diversos bens jurídicos, como liberdade, honra, dignidade, entre outros. Criação de um ambiente de anormalidade expõe a liberdade daqueles que trabalham ou estudam, tanto ou mais na sua dignidade. A igualdade também é ofendida quando se condiciona a realização de alguma prestação ou benesse a que fazia jus à vítima por direito ou por condições meritórias a execução de favores sexuais. Não é? Aqui você tem que interpretar a questão no caso concreto. O caso concreto vai dar para você a solução. Imagina, por exemplo, que a vítima ela depende de uma promoção. Por quê? Porque ela vai ter que pagar o plano de saúde da mãe e é muito caro. Aí o sujeito vem e coloca o seguinte: olha, se você não tiver relação comigo, eu vou promover fulana e não você. Nesse caso aqui não é um caso simples de assédio laboral. Aqui nós temos um assédio sexual criminoso. Porque aqui
essa imposição se revelou ameaçadora, não é? É diferente daquele caso, assim, olha, se você quiser seguir o caminho normal da empresa, você vai demorar 5 anos para obter essa promoção, mas você pode ter um caminho mais rápido. Você pode ser promovido semana que vem, quer? Opa, quero sim! Aí eu entendo que não haveria esse crime aqui, tá bom? Mas o assédio sexual de que aqui se fala é aquele que impõe constrangimento, intimidação, ameaça, tá bom? Lembrando que a dignidade sexual, ela é um bem disponível. Você pode dispor, a dignidade não, perdão. A liberdade sexual é um bem disponível. A pessoa pode dispor, ela pode escolher ter relação sexual com alguém, mesmo não gostando, é um direito, né? Cíntia quer fazer pergunta, pode fazer. Professor, eu vi um caso, esses dias estava lendo aqui na internet, aí algumas atrizes de Hollywood estavam processando o diretor por estupro. E, na verdade, não deu nada para o cara assim tão grave por conta disso. Porque ele disse que ele oferecia um papel no filme e que elas aceitavam. É isso aí. Exatamente isso. Aí você tem aquela questão da disponibilidade. A partir do momento que a mulher aceita, ela está dispondo da liberdade dela. É um bem disponível, né? Então aqui esse assédio laboral não é o crime de assédio sexual. Ele pode vir a se tornar quando, né, ele verifica que aquela promoção é necessária, a vítima está precisando, está esperando aquilo, e ele vai, né, como um vampiro ali e suga proveito daquela situação, né? E de fato é isso mesmo, Cíntia. Nesse caso aí, não vejo também, apesar de não conhecer bem a legislação norte-americana nesse sentido, mas à luz da nossa legislação, não vejo crime nesse caso, né? Agora, por exemplo, o sujeito chega perto de uma atriz e fala assim, ó, infelizmente, eu não vou poder mais contar com você nessa série, tá? Eu vou cortar o seu emprego aqui. Ah, não, mas você pode fazer se você quiser, se você tiver. Aí já começa a mudar de figura, tá bom? Tanto homem quanto mulher, ok? Tanto homem quanto mulher podem ser sujeito ativo do crime de assédio sexual. O mesmo ocorrendo em relação ao sujeito passivo. A lei exige, entretanto, uma condição especial do sujeito do crime, ou seja, aqui nós temos um crime próprio. O autor deve estar em condição de superioridade hierárquica ou de ascendência em relação à vítima. Esta, por sua vez, deve encontrar-se em relação de subalternidade. Isso aqui é muito, muito cobrado em concurso público. Essa questão de ascendência aqui, não é? Porque se não existir essa relação de subalternidade, não tem crime. Eu vi uma vez uma questão que o professor, né, exigiu quer dizer, impôs, né, a aluna a ter relação sexual com ele para que ele pudesse aumentar a nota dela e ela obter aprovação, né? Nesse caso, a resposta era não houve um assédio sexual, por quê? Porque ali não tinha uma relação de hierarquia entre professor e aluno, não tem essa situação de hierarquia, né? Essa era a resposta no caso concreto, né? Mas eu confesso que eu sou um pouco avesso a essa interpretação. Primeiro, porque hierarquia você só tem na administração pública. Ascendência, não. Ascendência você tem em qualquer outro tipo de relação. Tá? Então, a pergunta, será que existe uma relação de ascendência entre professor e aluno? Não é? Autores entendem que não. Outros autores entendem que sim. Que existe uma relação intrínseca histórica de ascendência do professor em relação ao aluno.
não é? Então, assim, em que pese aquela questão, dizer que não existia essa relação de ascendência, não existia essa hierarquia, essa subordinação, essa subalternidade, ou seja, a melhor palavra seria a subalternidade, eu entendo que existe sim uma relação de ascendência e o crime se configuraria de assédio sexual. Porém, a jurisprudência é muito pobre nesse sentido. Figuras bem marcantes, né, para se entender esse crime de assédio sexual. Professor, Oi. é o Heitor. Boa noite. Uma Fala, dúvida, Heitor, por boa gentileza. noite. Nessa questão que o senhor colocou, assim, pensando dentro desse contexto da questão que o senhor colocou, então o crime ali praticado pelo professor seria de estupro? Não, seria assédio sexual, porque estupro tem que ter violência ou grave ameaça, né? Ah, sim, sim. Né? Então, olha Então lá. só entendi. Sim, pode falar, pode falar. Não, Entendeu, entendi, né? perfeito. Porque ali tem que ter o estupro, tem que ter a violência ou grave ameaça, né? O crime pesado, né? Hediondo. Aqui seria, no meu entendimento, seria um assédio sexual, tendo por base uma relação histórica, cultural de ascendência, ainda que não seja uma relação legal de ascendência. Legalmente não existe, mas culturalmente existe, né? Então, elementos objetivos do tipo constranger significa compelir, coagir, obrigar, intimidar. Melhor contexto para se colocar ou constranger dentro do assédio sexual é intimidar. Né? Constrangimento pode se dar por qualquer forma de comunicação. A palavra assédio, isso aqui foi muito interessante. A palavra assédio significa ação de sitiar. Sitiar é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai cercando a pessoa, não é? Colocando ela sobre as garras mesmo. Assédio é sitiar. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é sitiar, é assédio. Tá? Não se exige que a intimidação seja grave. Não é qualquer constrangimento que pode, todavia, configurar o delito assediado sexual, a necessidade de cerceamento de um direito da vítima. Então, é que eu falei, olha, cerceamento de um direito da vítima. Por isso que no assédio laboral não entra esse crime. Tá? Tem que haver um cerceamento do direito da vítima. Agora, não precisa ser aquela intimidação grave, né? Do tipo, eu vou te demitir. O sujeito pode insinuar, olha, vai ficar difícil a situação aqui dentro da empresa se você não se aproximar e tal, não ter uma relação mais próxima comigo, porque eu sou aquele cara que pode te proteger aqui dentro. Já é o assédio sexual. Agora, também não é qualquer constrangimento, não é? Não é aquela cantadinha, né? Nossa, tá bonita hoje, hein? Né? Que a mulher detesta, né? Aquilo ali não chega a ser um assédio sexual, né? É só um babaca falando na tua vida, enchendo o teu saco, né? Damásio de Jesus sintetiza os elementos do assédio sexual. Eu gosto dessa sintetização aqui do Dadá, né? O Damásio de Jesus. Ação de constranger, não é? Começa com o verbo do crime, o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual para si ou para outro, né? Prevalecendo-se o agente da sua condição superior hierárquico ou de ascendência, superior hierárquico, administração pública, ascendência, relação de emprego, né? CLT, né? Ambas as situações, superioridade hierárquica ou ascendência, devem existir em decorrência do emprego, cargo ou função. Eu só não concordo com ele nessa ele coloca ou,
hierarquia ou ascendência, como se fossem termos sinônimos. E não é. A ascendência, ela vai existir dentro de uma relação de emprego. E hierarquia você vai ter dentro de um cargo público ou função pública. Então, na verdade, esse aqui é um item que eu discordo do Damásio. Não é? Legitimidade do direito ameaçado ou injustiçado, ou injustiça do sacrifício que a vítima deve suportar por não ceder o assédio. Não é? Ou seja, ela tem o direito legítimo daquele emprego que ela vai perder por conta do assediador. Aqui agora a gente vai começar a falar dos crimes de internet, pornografia vingativa, e eu vou fazer um intervalinho com vocês de 15 minutos para não cansar, tá bom? Então são 20 horas e 14 minutos, não é? Quando der 8h30, eu estarei de volta. Pode ser assim? Combinado? João com essa voz de telemensagem erótica. É mesmo, hein, João? Você podia ganhar uma grana aí, né? Telemensagem erótica, verdade. Você podia ganhar uma grana nessa pandemia, então, que o pessoal não está podendo sair de casa. Era hora de você, com essa voz aí aveludada, né? Voz... Alô? Né? Vou pensar nisso aí, mestre. Então vamos lá, 216B de bola, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Vamos novamente. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Nós temos um elemento aí que é fundamental para a gente, que é essa parte final que diz o quê? Sem autorização dos participantes. Se os participantes aceitam, não tem crime nenhum. Como eu disse a vocês, liberdade sexual é bem disponível. Né? Então o sujeito pode aceitar lá, fazer um filmezinho, né? E aqui não é necessariamente só o ato sexual, o ato libidinoso, cena de nudez também. Qual foi o caso que vocês viram que ficaram emblemático aí? Não é? O caso daquela atriz da Globo, né? Ensejou uma lei, inclusive, que alterou aqui o Código Penal. Não é só, né? Essa aqui é a primeira, tem mais. Tem aqui esses crimes que envolvem pornografia na internet. Bom, tem alguns. Prepare o coração. Então, esse aqui é produzir, fotografar, filmar ou registrar. O parágrafo único diz: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo ou áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então aqui você tem tanto a figura daquele que filma, fotografa, não é um ato de caráter íntimo, né, das pessoas ali que envolve nudez ou relação sexual, e você tem também aquele que faz a montagem, né? Ou seja, o sujeito pega lá um filme pornográfico e coloca a foto, né, no rosto de alguém, né, um rosto de alguém de conhecido e tal. Né? Notem que aqui basta fotografar, filmar ou registrar.
Não é? Nós não estamos falando ainda de divulgação. Não é? A pena é até pequena, olha, 6 meses a 1 ano, é uma pena muito pequenininha, mas aqui não é a divulgação. Aqui nós estamos falando que de produzir, fotografar ou filmar. Ou seja, o sujeito aqui ele devassa a intimidade das pessoas, né? Aquilo que é íntimo não é para ser registrado por um terceiro sem o consentimento, né? Só o fato de registrar já é esse crime aqui, né? Mas vocês vão ver que a situação pode evoluir um pouquinho, né? Se existe consentimento, não tem esse crime. Então lá o casalzinho fala assim, vamos filmar um videozinho nosso aqui? Vai. Filmou, consentiu, até aí não tem crime nenhum, né? Agora, vamos imaginar, o casalzinho vai ter uma relação sexual e um deles pede para alguém gravar sem o consentimento do outro, né? Tem crime, né? Aí você vai ter o crime. O consentimento aqui é fundamental para a verificação do crime e os sujeitos do crime. O registro não autorizado da intimidade sexual pode ser praticado por qualquer pessoa, crime comum. Só pode ser sujeito passivo desse crime pessoa maior de 18 anos. Por quê? Porque a captação, registro, a fotografia de cena de sexo explícito ou pornográfica com criança e adolescente vai ser outro crime. Vai ser o crime do 240 do Estatuto da Criança e Adolescente. Aqui você vai aplicar o princípio da especialidade, né? De acordo com o ECA, compreende-se dentre as cenas de sexo explícito ou pornografia qualquer situações que remetam o menor a atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibam seus órgãos genitais para fins primordialmente sexuais. Então, ali então quando envolve menor, então ainda é mais pesado ainda a restrição, porque até a simulação, basta a simulação, não é nem necessário o ato em si, basta ter a simulação. Se o ECA existisse na época daquele filme Estranho Amor, não é? Que a Xuxa fez parte, né? Naquela história, naquela época em que ela teve uma relação simulada, não é, com o menor, estaria praticando, estaria havendo esse crime aqui. Lá no 240, se aplica essa pena também para quem contracena com o menor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eu não sei se na aula 3, que eu fiz um apanhado geral do ECA para vocês, ou se ainda hoje. Elementos objetivos do tipo: produzir cena significa dirigi-la, montá-la, de maneira a indicar os participantes a forma como agirão. Queridos, eu acho que o legislador ele foi um pouco infeliz. Por quê? Se você vai produzir e vai ter que indicar a pessoa como que vai fazer, há uma presunção de que tem o quê? O consentimento. Não é? Então, fica uma coisa assim meio estranha. Como é que eu vou produzir uma cena sem o consentimento? Não é? Então, ficou uma certa dúvida aí, uma falha. Eu acho que uma expressão um pouco atécnica do legislador. Mas, não é? Imagina, por exemplo, uma situação onde o sujeito lá monta, né, um ambiente propício para acontecer uma relação dessa, né, e uma outra pessoa vai e fotografa, filma. Aí nós podemos ter um que produziu e o outro que fotografou, né? Fotografar quer dizer colher a imagem com o uso de algum aparelho, né? Filmar é capturar imagens com impressão de movimento relativo à nudez alheia ou ato sexual ou libidinoso praticado por terceiro. E registrar está colocado de maneira genérica, a fim de abarcar qualquer outra forma de obter imagens íntimas, né? Como, por exemplo, desenhando de maneira fidedigna. Olha só. Então, o cara que fica ali desenhando, né, A e B tendo uma relação sexual, só isso já configura esse crime aqui. Professor? Oi.
Eu acho que está meio redundante, mas é porque dá para fazer todas essas de formas separadas. Aham. Eu acho que está redundante, mas É, dá só para fotografar é, sem o resto. Dá só para exato. registrar sem o Na resto. verdade, esse foi o objetivo, é abrir o leque, não é? É o chamado crime de conteúdo múltiplo, de ferida variada. Ele quer abrir o leque, né, para abranger o máximo de situações possíveis. Eu não sei se vocês viram, teve um seriado na internet, né, na Netflix, chamado Elite. O casalzinho está tendo uma relação sexual no vestiário. Aí vai uma ex e filma. Vai uma pessoa e filma. Ex não, um outro lá e filma. Eles dois tendo. Né? Só aquilo ali já é crime. Só filmar já é crime. Ah, Ricardo, mas se postar, vocês vão ver já já o que vai acontecer aqui. 3 observações a respeito desse crime. Quem fotografa ou filma 2 pessoas sem autorização praticando sexo em local público não responde pelo crime 216, porque o ato libidinoso ou sexual, quando efetuado nessas condições, não tem cunho íntimo. Queridos, vocês já devem ter visto aí videozinho, né? Sujeito transando lá no meio da rua, não é? No jardim, não é? Quem filma esses atos de pessoas tendo relação sexual em lugar público não pratica esse crime, porque esse crime quer proteger a intimidade. E quando a pessoa resolve fazer uma relação sexual no lugar público, ela está abrindo mão dessa intimidade. E mais, quem pratica relação sexual em lugares públicos está praticando crime de ato obsceno. Então, ele está de uma forma ilícita praticando um crime. Então, a pessoa que filma uma cena dessa, né, pública, né, não está praticando o crime em comento aqui. Né? Segunda observação, o sujeito que fotografa ou filma pessoas em praia de nudismo não incorre no tipo penal, porquanto não se trata de nudez de cunho íntimo privado. Tá? Isso é uma outra também entendimento que eu peguei de jurisprudência. Né? O sujeito está numa praia de nudismo, né? Você vai tirar foto da praia, aparece o sujeito andando na reta, né? Com um badalo lá pendurado, né? Puf, saiu na tua foto. Tem crime? Pô, não tem. Né? O elemento normativo do tipo consiste na falta de autorização das vítimas anterior ou concomitante ao ato. Tomem muito cuidado, porque no concurso público vão colocar alguma questão para você que envolve consentimento posterior à fotografia. Não é válido, o crime já se consumou. Aqui, esse consentimento que torna essa ação lícita tem que ser anterior ou concomitante, ou seja, simultâneo ao mesmo tempo. Tá bom? A exposição da intimidade sexual, conduta equiparada, no parágrafo único, né? Incorre na mesma pena quem realiza montagem de fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Tá bom? Então aqui, né, é a montagem. O sujeito não filmou a cena, ele tem uma outra cena que ele vai colocar a imagem do rosto da pessoa naquela cena. Tá bom? Agora o bicho vai pegar, hein? Foi um caso famoso. Esse mesmo, Sérgio. Esse aqui é o da atriz, né, da Globo. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou de pornografia. Nós ainda temos até, deixa eu ver aqui uma coisa. É isso mesmo.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Olha, pena de 1 a 5 anos, melhorou bem, né? Porque aqui o rombo é maior. Lá no outro era só captar. Aqui é disponibilizar, oferecer, trocar, expor à venda, distribuir, publicar, divulgar. Então aqui o sujeito ele esparrama mesmo, não é? E olha só, fotografia, vídeo, outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Aqui nós estamos falando de pedofilia na internet. Não é? Pedofilia é uma anomalia sexual. Não é? Você tem a zoofilia, a fitofilia, a necrofilia e você tem a pedofilia. Pedofilia é sexo com crianças. Se o sujeito está praticando sexo com crianças, ele está praticando estupro de vulnerável. E quando ele divulga essas cenas, não é? Nós vamos ter esse 218 aqui, pena de 1 a 5 anos. Eu na minha vida de advogado criminalista, que eu estou nessa vibe aí já vai fazer 13 anos, eu teve um caso que eu me arrependi de defender. Um caso, mais nenhum. De todos os réus que eu defendi, nenhum eu me arrependi. Um caso eu me arrependi. E me arrependi amargamente, porque por dinheiro nenhum eu faria aquilo. Eu defendi um rapaz que era segurança de banco. O computador dele foi rastreado pela Polícia Federal e encontraram imagens de criança fazendo sexo com criança. A Polícia Federal foi, apreendeu o computador dele para periciar e encontrou muita pornografia, dentre elas ele tinha lá também pornografia envolvendo criança. Ele me disse o seguinte: doutor, eu sou viciado em pornografia. O cara era casado e tinha uma filhinha pequena. Né? Eu sou viciado em pornografia. E eu baixo muita pornografia, porque eu sou viciado nisso. Então eu vou jogar bola e deixo meu computador aqui baixando. Eu não sei o que está baixando, não. E eu entro num site russo, que eu não sei nem qual é a legenda, que negócio vem para mim. Não é? Então, se tiver alguma coisa aí envolvendo criança, é que aconteceu, não é porque eu sou pedófilo, não. Falei, bom, a princípio eu não tenho por que duvidar. Eu fui verificar a perícia e verifiquei que 3% do conteúdo de pornografia do computador dele era de criança. 3%. Então eu percebi o seguinte: bom, esse cara ele é doente, obviamente doente, né, viciado em pornografia, né, e cara que joga uma rede para pescar sardinha, vem um camarão no meio, né? Então nesse âmbito de baixar, vem alguma coisa ali envolvendo criança, envolvendo menor. Então eu vou seguir nesse caminho. E nesse caso aí, não existe modalidade culposa. Esse crime que ele estava sendo julgado não é esse aqui. É um crime do ECA.
tá? Porque é baixar a imagem da internet. Aqui não, aqui é captar a imagem da vítima, né? E oferecer a imagem da vítima. Captar um artigo anterior, aqui disponibilizar esse artigo. Mas se você baixar a pedofilia da internet, tem um crime lá no ECA, que vocês vão ver comigo também, que eu preparei uma aula disso para vocês. E o juiz, ele condenou, mas acatou a nossa tese de crime único, né, de baixar, né, e ter depósito, em vez de colocar 2 crimes, e deu a substituição de pena para ele. Não, ele estava prestando serviço comunitário, trabalhando com a esposa e tudo mais, com a criancinha pequenininha. E aí, beleza, serviço prestado, vamos seguir em frente. Um belo dia eu recebo um telefonema desesperado, era a esposa dele, dizendo o seguinte, aliás, era a esposa não, era a mãe dele. O fulano está preso. Eu falei, por que preso se ele teve a sentença dele substituída por prisão por restritiva de direito? Não, mas não é por isso não. É porque a mãe do filho dele descobriu que ele estava praticando. Ela falou que estava fazendo sexo com a filha. Comunicou o fato para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar denunciou e o juiz mandou prender. Quando ele falou isso para mim, eu fiquei pálido. Sabe aquela hora que você fala assim, meu Deus do céu, que animal. Defendi um animal. Né? E aí eu falei, bom, eu não posso fazer um pré-julgamento. Eu não posso ser juiz da causa primeiro, né? Eu tenho que ser advogado. Eu fui ver. Não é? E quando eu vi o relatório do Conselho Tutelar, né? Da entrevista que a menor teve com o Conselho Tutelar, eu simplesmente saí de dentro do fórum chorando. Estava com o olho cheio d'água. Né? Aquela situação que eu vi foi a situação que mais embrulhou meu estômago na minha vida. Né? Quando eu vi a criança explicando o que o pai dela fazia com ela e há quanto tempo fazia com ela. Então, esse foi um caso que eu me arrependi. Apesar de eu ter acreditado e ter alguma razão para acreditar, tanto o próprio juiz substituiu a pena, né? Mas eu confesso que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria defendido na primeira casa. Na segunda, eu, na mesma hora, falei assim, olha, eu não tenho condição de defender. Não defendi. Acho que até que ele ficou com a Defensoria Pública, não sei. Eu sei que é terrível. Né? Mas essa introdução aqui foi muito bem-vinda e justamente porque acharam um celular cheio de fotos de uma atriz nua e disponibilizaram aquilo na internet. Agora foi porque foi uma atriz, né? Porque antes da atriz, quantas meninas não sofreram com isso aqui? Não é? Quantas meninas não sofreram com isso aqui? Né? Mas meninas desconhecidas, né? Pessoas comuns, né? Do dia a dia, né? Eu conheço vários casos. Eu tive um caso que eu recebi a menina e o pai dela chorando, porque o rapaz pegou o celular dela e saiu colocando na internet. Olha o mal que isso faz para uma pessoa, né? E na época nós fizemos uma notícia crimes e mandamos para o Ministério Público para instaurar inquérito policial. Mas não tinha esse crime aqui. Esse crime é fresquinho, olha, de 2018. Tem 2 anos, ou seja, saiu do forno tem 15 minutos. Né? Na época a gente trabalhava com os crimes contra a honra. Olha só, não é? Totalmente defasado para encarar uma situação dessa aqui. Né? Aqui nós temos um aumento de pena.
a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Então, a menina ou o rapaz terminam, né? E o outro descontente. Ah, é? Então, eu vou me vingar de você. Vou mostrar para todo mundo tudo que eu fiz contigo. Pena de 1 a 5 anos aumentada de 1/3 a 2/3. Olha só. Que situação, não é? Então, a pena aqui ainda é aumentada. Aqui, no parágrafo 1º, é que nós chamamos de pornografia vingativa. Né? Aqui é o agente que já teve relações íntimas de afeto com a vítima ou, né, com o fim de vingança ou humilhação. Nesse seriado Elite é bem interessante, porque a menina pega, o rapaz pega e, para humilhar o casalzinho, esparrama na internet a cena deles praticando a relação sexual no vestiário. Né? Aí seria essa pornografia vingativa aqui. Né? Teve um outro caso, porém, e aí isso eu vou jogar para debate, né? A menina falou que foi estuprada. A menina falou que foi estuprada pelo namorado. O namorado, para dizer que não estuprou, né, usou no processo as fotos que ele tinha com ela, de relação sexual. Até aí tudo bem. Usou como prova. Tá bom, legal. O que não prova que não houve estupro, né? Porque o fato de eles terem 1000 relações sexuais e uma contra consentimento já é estupro. Mas, para ele não ficar sujo na cidade, ele esparramou as fotos na cidade toda. E aquelas fotos, assim, bem, eu diria, depravadas mesmo, né? Acabou com a... Tipo assim, você acaba com a minha reputação e eu acabo com a sua. Não é? Só que aí, numa situação dessa, não é? A menina estava tendo fotos de uma relação sexual. Agora, o cara, além de ter praticado o estupro, né, que inclusive ele foi condenado, isso aí não absolveu ele, né, ele também, hoje, se fosse hoje, responderia por esse crime aqui também, que é a pornografia vingativa. Mas nós temos uma exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então o sujeito vai lá, filma lá uma... Imagina um baile de carnaval, por exemplo, né? Ou então um desfile de carnaval que cai lá a fantasia, né? Aí você pode divulgar a imagem, você coloca aquele recurso ali, a tarja que não aparece, né, a nudez da pessoa, não vai ter o crime. Ou então você filmou e pega a autorização. Vem cá, você se importa de mostrar isso? Não, é carnaval, pode mostrar que eu não ligo não. Tá bom, assino uma autorização aqui então. A pessoa assinou e pronto, pode divulgar, né? Clóvis Bornai aceita, né? Então, pimba. Isso aqui também é a outra imagem que ilustra bem essa situação, né? Tem que ser assinado ou basta autorização verbal gravada? A lei não fala. A lei fala salvo prévia autorização. Caso seja maior de 18 anos, ela não diz como que é essa autorização. Ele pode ser provada por meio escrito ou por meio de testemunha, né? Só a palavra dele, contra a palavra dela, é muito pouco.
Por quê? Porque nos crimes para dignidade sexual, a palavra da vítima tem um peso maior do que a palavra do autor. É sempre bom ter isso em noção. Então, apesar da lei não ter falado, a cautela exige que seja por escrito. E, de preferência, né, é reconhecido em cartório. Mas se não der, pelo menos em termo de autorização, né, por escrito, seria o ideal. Mas, por lei, você pode provar que houve essa autorização por outra maneira. Não é? A cena, a cena, né, que eu divulguei estava Tício e Mévio. Aí, Tício fala, eu não consenti. Mévio fala, eu consenti. E ele consentiu também. Estávamos juntos na hora, eu vi ele consentindo. Pô, acabou. Provou que houve consentimento. A lei não prevê. Mas canja de galinha não faz mal a ninguém. Não é? Vingança pornográfica é crime. Registrar ou divulgar sem autorização cenas da intimidade sexual de uma pessoa é passível de pena de até 8 anos de reclusão. Queridos, a cena dessa menina aí, né, dessa campanha, que é uma campanha até no escritório de advocacia, que fez contra isso, né? Mostra bem o que esse crime faz na vida de uma pessoa, cara. Não é? A pessoa, ela fica marcada, fica etiquetada. Não é? Onde ela chega, é aquela ali que estava no filme, é aquele ali que apareceu pelado, quá, 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 quá. Tem nada mais constrangedor do que isso, né? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O tipo protege vários bens jurídicos relativos à dignidade sexual. A divulgação de cena de estupro, estupro de vulnerável ou de conteúdo que induz ao cometimento desses delitos protege a paz pública, óbvio. Além, quando o caso da intimidade, da honra e a dignidade das vítimas de estupro retratados no conteúdo divulgado. Com referência à difusão de cena de sexo, nudez ou pornografia sem autorização da vítima, tutelam a intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas, no que pertence à sua sexualidade. Então, aqui, o tipo penal ele protege vários bens jurídicos, todos eles ligados à dignidade sexual. Só um minutinho, querido. Espera aí, só um minutinho, já estou voltando. Desculpa, gente. É que às vezes eu estou dando aula aqui, aí entra a minha filhinha e fica do meu lado, né, brincando. Aí eu estou dando aula e ela está brincando de manicure, pega um alicate de unha e fica futucando a minha unha, né? Só que hoje eu tive que tirar ela do quarto porque o tema eu não gostaria que ela ouvisse, né? Não é um tema apropriado nem para ouvir, né? Então eu tive que tirar ela aqui, tadinha, ela saiu triste, mas é pro bem dela. Então, né, aqui elementos objetivos do tipo, né, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, né, são termos, são verbos, né, que autoexplicativo, né? A única coisa que eu vejo aqui é o seguinte, olha, disponibilizar, trocar disponível, acessível mediante consulta do destinatário, né? Pode ser por e-mail, pode ser divulgado pelo WhatsApp, né? Transmitir seria ao vivo, enfim, aqui me cabe pouco comentário. Não vejo muita utilidade de ficar
balbuciando esses verbos aqui, né? Expor à venda, anunciar, distribuir, publicar, divulgar, né? Divulgar é interessante. Anunciar a um número indeterminado de pessoas, permitindo que assistam à cena, né? Delita de ação livre, permitindo qualquer meio executório. Mais uma campanha, né? Eu gosto muito dessa campanha que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal faz com esses cartazes educativo, né? Mostra bem o que é, né? As pessoas precisam conhecer, saber das consequências, né? Para o ato. Hoje o grande mal é que as pessoas fazem o que querem e não se dão conta das consequências, né? Então essa campanha aí do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é justamente para mostrar que as atitudes que as pessoas tomam têm consequências. Então você tem o cara ali praticando, né, essa conduta, mas está escrito ali, ó, crime, não é? Muito bem. Algumas observações. Vamos lá. Se o agente obteve consentimento somente para filmar a cena de sexo ou a nudez da pessoa, mas não para divulgá-la, não responde pelo 216, vai sim só pelo 218, caso disponibilize, transmita, venda, distribua, publique ou divulgue conteúdo. Então, imagina uma questão para vocês, o seguinte, né? Tício captou as imagens de Mévio e dá um nome aí maluco, né? Bizantina, tendo uma relação sexual, né? Consentida. Depois ele pegou e disponibilizou aquilo na internet, lá no YouTube, para todo mundo ver. Caramba, olha só que problema, né? A primeira, a conduta de captar a imagem, tinha consentimento, não tem crime. Mas na disponibilizar, tem um crime. E aí vai ficar lá, né? Letra A, 216, 218. Letra B, né? Não. O consentimento, dentro daqueles verbos que tem no crime, né? O consentimento pode ser dirigido para um verbo, mas não para o outro. Segunda observação. Se alguém recebe uma fotografia nude, deixando a foto armazenada, não pratica crime algum. Mas se divulgar a terceiros, responde pelo 218C, salvo se a vítima também autorizou a divulgação. Né? Então, eu recebi o nude e guardei. Você pode ter uma coleção de nude. Você vai ver que se for de menor, tu vai responder por crime lá no ECA. Tá? Armazenar imagem de criança em situação de pornografia é crime no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a terceira aula que eu preparei para vocês. Eu não podia passar por vocês por esse tema sem trabalhar um pouquinho ECA, não é? Saindo, inclusive, do Código Penal, mas eu acho que é válido, né? Em razão da dimensão desses crimes aqui, certo? Então, mas o sujeito pegou o nude, transmitiu, caramba, crime, 218. Agora, se tinha autorização para divulgar, por exemplo, você recebe uma foto que foi publicada na revista Playboy da Viviane Araújo. Pô, ele já tem um consentimento, né? Pode pegar e pode distribuir. Há quem diga não só pode, como deve, né? Mas aí é um outro problema, né? Vamos lá. Observação. Se o agente recebe o nude consentido, mostrando essa fotografia do seu próprio dispositivo para alguém, não há crime.
pois o ato de mostrar sem compartilhamento não se enquadra no tipo. Então, o sujeito mandou um nude para mim, né? A pessoa mandou um nude para mim e eu mostro para o fulano. Não tem esse crime. Tá bom? Mas pode ter algum outro crime? Olha, se é um ato ofensivo, né, a reputação, você pode até trabalhar subsidiariamente os crimes contra a honra. Mas esse aqui não. Né? E por último, o tipo não incide quando o fato constituir crime mais grave. Exemplo 241 do ECA, que envolve criança e adolescente. Exatamente. Quando for captação de imagem de criança ou adolescente, não é? Distribuição de cena de nudez, não é? De criança, que envolve criança e adolescente, o crime do ECA é bem mais pesado. Nós vamos ver no nosso próximo encontro. É mais ou menos isso que acontece. Né? Quando acontece é assim. Né? Faça brincadeira para não terminar a aula com aquele crime pesado, né? Aquele crime maravilhoso, pesado de direito penal, aquela coisa pesada. Né? Queridos, muito cuidado com a internet. Né? Muito cuidado com aquilo que você está recebendo, que você está disponibilizando. Nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos no Rio de Janeiro. Né? E quando é provedor que não é brasileiro, não é? Quem faz a pesquisa, quem faz a procura, a busca, é a Polícia Federal. Não é? Então, eu sempre deixo essa mensagem para os alunos: cuidado com o que você está vendo na internet, porque alguém está vendo o que você está vendo. Não é? Alguém está vendo o que você está vendo. Não é? Alguém está com o olho naquilo que você está fazendo. Eu sempre brinco isso. E às vezes a pessoa entra numa furada sem querer. Não é? Então, muito atentos aí, né, a essas questões que nós vimos na aula de hoje. E eu gostaria de saber agora de vocês, se tem alguma dúvida, alguma questão para comentar, fiquem à vontade para usar o microfone, tá bom? Bom, dúvidas eu não tenho, só estou feliz pelo material estar no AVA. Isso sim. E eu mais ainda, cara. Porque, ó, é brincadeira, a gente prepara a aula direitinho, procura dar uma aula boa, posta no AVA, pô, e depois o aluno não tá vendo, pô, isso parte do coração da gente, cara. Não é? E depois também a gente pode, pô, a gente fica naquela, pô, daqui a pouco o aluno vai achar que, porra, que a gente não tá, entendeu? Que tá de sacanagem, não tá postando. Mas graças a Deus tá tudo resolvido aí. E eu nunca vi uma coisa ser resolvida tão às claras como foi agora, né? Nós Essa foi abrimos 100%. aqui, foi 100%, e aí conseguimos descobrir onde que estava o problema. Né? Bom, a vantagem é que esse semestre agora não tem prova, é trabalho, não é isso? Perfeito. Segue o trabalho, exatamente. Já tem data para os trabalhos, gente? Eu agora... Depende, né? Vai depender, porque tem aquela questão se tiver que... pode terminar dia 31 de julho ou se vai ter que prorrogar até agosto, né? Dependendo tem cenário 1 e cenário 2, não é isso? Porque porque assim, para terminar dia 31 de julho, o que foi passado é que todos teriam que concordar, né? Acho que tinha que ser em ata, registrado em ata, que já tiveram todo o conteúdo, que não tinham mais nenhuma dúvida, e aí poderia terminar dia 31 de julho. Entendi. Eu, assim, como eu vou só... bom, eu vou parar a gravação aqui porque nós não temos dúvida. Estamos agora mais de bate-papo mesmo, né? Deixa eu parar aqui a gravação.